Bom dia, família! Sejam bem-vindos ao nosso devocional. Peço desculpas a vocês desde já pela ausência minha aqui ontem. Nós tivemos que fazer uma viagem de último minuto, assim, por ocasião do falecimento de uma tia muito querida minha. E nós viajamos e aí acabou que os devocionais não conseguiram acontecer. Estamos bem, viajamos eu e meus pais, estamos bem, está tudo certo, tudo ok. Estamos de volta na ativa novamente e aqui junto com vocês também para a gente estar de volta na ativa também no nosso devocional diário. Hoje nós estamos em Provérbios capítulo 18, eu vou pular um versículo que eu tinha planejado ler aqui com vocês e vou para o versículo 14. Nós vamos olhar hoje o versículo 14, onde nós vamos falar sobre o cuidado de algo que não se fala muito sobre cuidar disso hoje. Inclusive, fora do ambiente de igreja, você vai ouvir muito pouco falar nesse cuidado, mas nós vamos ver o quanto é importante nós cuidarmos não somente do nosso corpo, mas também do nosso espírito. E Provérbios 18, 14 vai deixar claro o porquê. Eu quero ler contigo hoje o nosso texto. Eu estou pulando o 13, tá? Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Nós já vimos muito a respeito disso, né? Sobre o falar e ouvir. Então, vou focar contigo hoje no versículo 14, que diz o seguinte: o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Vamos lá, o espírito do homem, então, o espírito sustenta ele na doença. Doença aqui entende-se corpo físico. O espírito sustenta o físico. Mas se o espírito não tiver legal, como é que fica? Ou quem o levantará? Aqui nós vemos um contraste, como em muitos provérbios, né? Contraste entre duas situações. O contraste aqui é espírito e corpo. E o que está dizendo é o seguinte: você pode estar doente fisicamente, mas aqui dentro estar bem, isso vai te sustentar. Não quer dizer que a doença não vai te abalar, não quer dizer que não vai ter problema, não quer dizer nada disso, mas você pode estar firme, forte e bem no seu espírito, nos seus sentimentos, na sua convicção, no seu coração, na sua mente. Você pode estar estável, apesar do seu corpo não estar bem. Você pode estar bem. Você mentalmente, você emocionalmente, você espiritualmente pode e deve estar bem. Porque se você estiver doente fisicamente, mas bem espiritualmente, o teu espírito te sustenta. Teu espírito no sentido de que não é espírito no sentido de somos seres espirituais necessariamente, tá? Aqui está falando de emoções, aquilo que é além do físico, tá? Além do corpo físico. Então, o corpo físico está mal, mas aquilo que nós somos, a nossa essência, a nossa personalidade, quem nós somos, nossas prioridades, a nossa pessoa, a nossa consciência, se isso estiver bem, isso te sustenta em meio à doença. Mas se isso estiver mal, se as minhas emoções, se a minha paz, se os meus pensamentos, se as minhas atitudes, se a minha perspectiva, se eu, André Pessoa, esquece meu corpo, eu, André Pessoa, não estiver bem, aí, meu amigo, aí o negócio é difícil, porque se a minha mente estiver mal, meu corpo vai mal. Se a minha perspectiva, falta de esperança não estiver legal, meu corpo também não quer levantar da cama. É o que a gente chamaria hoje de uma depressão, né? Verdadeira depressão. Muita gente fala, estou deprimido, né? Mas a verdadeira depressão clinicamente comprovada, a gente sabe disso. É uma situação mais de emoções que não estão bem, que precisam ser curadas, tratadas, repensadas, reestabelecidas. Mas a gente sabe que uma pessoa que não está bem aqui dentro tem dificuldade, às vezes, até de sair da cama de manhã, né? Porque a depressão afeta o nosso corpo físico. Então, é um provérbio que talvez não use o linguajar que a gente usaria hoje, o linguajar psicológico que a gente usaria hoje, mas que já reflete uma realidade humana milenar. Lembrando que o texto aqui tem quase 3.000 anos, né?
uma realidade milenar. Se você tiver mal, cara, fisicamente você tá mal, mas você mentalmente, psicologicamente, vamos dizer, né? Psicologicamente, mentalmente, espiritualmente, estiver bem, você passa, ele te sustenta. Sustenta no sentido, cara, você passa, você consegue ficar em pé, consegue ficar, né, ainda funcionando, porque mentalmente, espiritualmente, psicologicamente você está bem. Agora, se mentalmente, espiritualmente e psicologicamente você não estiver bem, o corpo não presta para muita coisa. Não presta para muita coisa, porque não tem nem coragem ou desejo de sair da cama. Eu quero abrir com você aqui um pouquinho mais o nosso leque de versículos. Eu quero buscar contigo alguns versículos que corroboram com isso, mas que a gente acabou não lendo no nosso devocional, porque não dá para ler todos os versículos de Provérbios, né? Mas eu queria ler contigo aqui Provérbios capítulo 15, versículo 13. Dá uma olhadinha comigo. Provérbios 15, versículo 13. Fala um pouquinho sobre isso, corrobora com essa ideia. Olha só. Provérbios 15, 13. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Olha que interessante. A alegria do coração, algo que está aqui dentro, não está falando do coração aqui como órgão que bombeia sangue, tá? Tô falando do centro das suas emoções. Se emocionalmente a alegria do coração estiver legal, cara, meu rosto, que faz parte do meu corpo, vai mostrar, você percebe. Mas o coração angustiado, se lá dentro não estiver bem, isso oprime o espírito. Ou seja, o corpo muitas vezes reflete aquilo que está acontecendo fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Se tiver alegria aqui, a alegria vai estar estampada no rosto. Se não tiver aqui, cara, fica muito complicado poder demonstrar isso com o nosso rosto. Então, esse versículo meio que corrobora com isso. Quero te mostrar mais um. Aqui agora é o capítulo anterior, capítulo 17, versículo 22, que fala um pouquinho sobre isso também. Vamos olhar? 17, 22 diz assim: o coração bem disposto é remédio eficiente, olha que maravilha, mas o espírito oprimido resseca os ossos. O coração bem disposto é remédio, né? Por quê? Porque se aqui dentro eu estiver bem, cara, a gente vai, a gente crê, a gente batalha, a gente luta, a gente se levanta, a gente corre atrás, a gente acredita que vai dar certo, a gente renova a esperança e é um remédio para o nosso corpo. A gente vai, né? Porque aqui dentro eu estou bem. Mas, ao mesmo tempo, o espírito oprimido resseca os ossos, parece que tira a força do corpo, né? Ossos secos, parece que cara, se aqui dentro não estiver bem, se o espírito estiver oprimido, os ossos parece que não vai, parece que o corpo não tem coragem, parece que a gente não consegue desenvolver, porque aqui dentro eu não estou bem. Queridos, a nossa força interior, eu diria, é mais importante do que a nossa força exterior. Por que isso é interessante a gente pensar? Porque hoje tem muita gente preocupada, né, em estar fortão, bombadão e tal, e saudável. Não tem nada, zero problema você ser saudável, você ser forte, tá? Não tem problema nenhum. Mas parece que a gente esquece que a nossa força verdadeira e talvez a nossa força maior, a nossa força mais duradoura, vem aqui de dentro. E talvez porque não é tão visível quanto os braços musculosos, né? A gente acaba esquecendo deste fato de que não adianta ter um corpo forte e um espírito fraco, não adianta ter um corpo forte, uma mente fraca, um corpo forte e um psique fraco. Todos nós, eventualmente, teremos corpos fracos. É uma questão de tempo e de idade. Mas presta atenção. Você pode estar com o corpo fraco e ainda estar com o espírito forte, com a mente forte, com a psique forte, com o coração forte, firmado em Deus e ainda fazer diferença, inspirar pessoas e trazer a palavra de Deus por onde você passar. Então, eu argumentaria que é muito mais importante. Até porque o corpo é a parte que a gente deixa para trás, não é? Quando a gente morre. Esse sepultamento agora que aconteceu da minha tia, né? Nós celebramos a vida dela, mulher incrível, guerreira, missionária há mais de 40 anos no Paraguai, deixou um legado extraordinário, lindo. O corpo dela
começou a ter vários problemas. E o corpo dela foi, né, perdendo toda a sua vitalidade. Mas ela foi uma mulher muito forte. Apesar do corpo dela não refletir nos últimos anos, ela era e foi uma mulher muito, muito forte e admirada por muitas pessoas. Então, se você está mal aqui dentro, cara, não há muito remédio que resolva. Claro que existem remédios, né, para questão de depressão e tal, ansiedade, ok, não sou contra isso, né? Mas a pessoa que está fisicamente não está muito bem, se o espírito estiver bem, ela continua. Mas se o espírito não estiver legal, fica muito, muito difícil. Então eu queria incentivar a gente a pensar em a gente fortalecer tanto o nosso espírito, tanto a nossa mente, tanto o nosso coração, quanto o nosso corpo físico. E você deve cuidar do seu corpo físico, não há dúvida disso. Você deve cuidar. Deve investir, deve cuidar, deve se alimentar bem, exercitar e tudo isso. Ok? Beber bastante água, meu Deus, dormir bem, faça isso. Se você dormir bem, beber bastante água, se alimentar bem, se exercitar, você já está à frente da maioria, né? Mas não podemos esquecer de que existem coisas que não são tão visíveis aos olhos, mas que são mais importantes. E é muito triste quando você vê isso, às vezes a gente tem a oportunidade de ver, né, pessoas que se esmeram em deixar o corpo perfeito. Mas quando você conversa, você não vê profundidade de vida, né? O corpo, de certa forma, né, está perfeito, mas às vezes as emoções estão bagunçadas, a mente não está pensando corretamente, o espírito muitas vezes nem sabem que existe ou que é necessário. Então, que nós possamos, com o entendimento da palavra de Deus, entender que existe algo mais valioso. E assim como você deve se exercitar todos os dias, você deve exercitar isso aqui, ó, todos os dias, ó. Ó, abertura de Bíblia, né? Agachamento, não faz agachamento na academia? O crente tem outro tipo de agachamento também, ó, que acontece naquela cadeira ali atrás de mim, ó. Aqui atrás acontece agachamento todos os dias. Lá na academia também, mas aqui atrás também acontece agachamento todos os dias. Que é a gente se colocar numa postura de oração, não precisa ser de joelhos, isso não é tão importante para Deus, é mais para nós o estar de joelhos, mas importante é que você esteja em oração. E a gente sabe, gente, que se você já viveu um pouco em Deus, eu espero que você tenha tido essa experiência, de que um período de oração, onde nós somos visitados por Deus, nos sustenta de um jeito, nos fortalece de um jeito, nos encoraja de um jeito que nenhum, nenhum alimento físico poderia fazer, nenhum remédio poderia fazer. Eu espero que você já tenha tido experiências, e se você não teve, eu espero que você tenha. De talvez estar angustiado, chateado, desanimado, e você entrar num tempo de oração, e você sair daquele tempo, cara, parece que assim, virou a chave para você, a presença de Deus, Deus ministrou o teu coração, o Espírito Santo falou contigo, te lembrou de alguma coisa, te levou para perto dele, você sai daquele ambiente e você fala, cara, o que aconteceu comigo? É que você fortaleceu seu coração, fortaleceu seu espírito. Deus falou na sua mente, talvez tirou uma mentira que estava sugando a tua força, colocou uma verdade que renova a tua força. E a partir disso você consegue caminhar. Que eu e você sejamos pessoas saudáveis e que estejam bem em todos os sentidos. Fisicamente, sim, mas também na sua mente. A gente recebe isso a partir da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Precisamos, Romanos capítulo 12, não nos conformar ao padrão desse mundo, mas nos transformar pela renovação da nossa mente. Como que eu renovo a minha mente? Bíblia. Bíblia é o que renova a minha mente. Então, trabalhe a sua mente, trabalhe o seu coração, trabalhe as suas emoções e que nós possamos ser saudáveis em todos os sentidos e não esquecer que
o corpo é muito visível. A gente percebe ele talvez de forma mais fácil, inclusive, do que o estado da nossa mente, coração ou psique. Mas o corpo é temporário, o corpo é frágil. Mas se a gente estiver com a mente, psique e o coração forte, a gente vai longe. E que assim seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Obrigado, Deus, porque o Senhor nos instrui mais uma vez, a partir da tua palavra, a lembrarmos de coisas que não são visíveis. E porque não são visíveis, às vezes a gente esquece, mas hoje somos lembrados da importância de fortalecermos quem nós realmente somos no Senhor. Renova-nos hoje, Deus, com tua força, com tua graça, com tua verdade. Ó Deus, eu oro pedindo para que todos nós possamos começar esse dia fortes no Senhor, fortalecidos a partir desse devocional também, e que possamos, Deus, construir uma vida saudável em todos os sentidos, buscando tempo na tua palavra, buscando tempo de oração, fortalecendo com os nossos amigos, servindo a nossa igreja e assim sendo edificados e construídos em todos os aspectos da nossa vida. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um grande abraço para vocês aí, que Deus os abençoe. Nos vemos amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.